bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro aqui chamado O Alienista, do autor Machado de Assis. Ele é um livro curto, gente. Na verdade, ele é tanto uma novela quanto um conto. Ele foi publicado em trechos, então não se trata de um romance igual Dom Casmurro, igual Quincas Borbas, enfim. E isso é uma opinião muito pessoal minha. Ele talvez não tenha aquela genialidade tão aprofundada que Machado de Assis dá em todos os seus personagens, apesar de a gente ter uma caricatura muito, mas muito específica do personagem principal. De forma geral, é uma história muito mais reflexiva do que propriamente cronológica, que vai contar um romance, vai contar os acontecimentos. Talvez a pergunta que esse livro nos faça, talvez a reflexão que esse livro nos traz, é justamente o que é de fato loucura, o que é a insanidade mental, né? E partindo desse pressuposto, já vou dar um alerta que sim, eu vou contar todo o livro, vou contar o final, obviamente, porque sem o final a moral se perde. E se você tem o interesse de ler, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Pare aqui e leia primeiro. Ele tem literalmente essa versão que eu tô aqui, 78 páginas, tá? Você lê em um dia, bem rápido. Então leia e depois volte e a gente discute, beleza? Bom, mas vamos começar então, né? Eu fiz algumas anotações aqui, que esse livro ele saiu em 1882. 81, a gente teve o Memórias Póstumas de Brás Cubas, 91, Quincas Borba, e 1899, Dom Casmurro. Então ele é um conto muito intermediário, tá? Mas eu vou explicar o porquê depois. Ele vai se comunicar muito bem com todos esses três livros da fase, digamos, realista, naturalista do autor. E isso fica muito, mas muito claro mesmo, né? Justamente por ele explorar o tema da loucura, da obsessão, né? Quem aqui não se lembra de Capitu, do Bentinho, e toda aquela história, né? Do Casmurro, Quincas Borba, a sua loucura, do Rubião, da Sofia, enfim. Mas a gente já volta nisso em alguns instantes, né? Mas vamos falar da história um pouco. Bom, a história ela vai se passar em uma cidade ali chamada Itagüí, que a gente vai ter um médico, um alienista, que hoje seria considerado como um psiquiatra, né? Alguém que cuida das pessoas alienadas da realidade, para além da realidade, tá? E esse sujeito, ele é um médico que veio de Portugal, ele era um médico muito aclamado, e a gente vai ter uma crônica, tá? Que vai contar um acontecimento que esse médico veio a trazer para a cidade de Itagüí, que foi justamente a criação de um asilo, né, para pessoas alienadas, chamada Casa Verde, para que então o nosso protagonista, chamado Simão Bacamarte, agora a partir de agora vou me referir ao mesmo como Bacamarte, pudesse fazer um estudo sistemático, quiçá positivista, quiçá cartesiano, delimitar o que é loucura e tratar essas pessoas que ele achava que eram loucas, né? Achava que eram alienadas pelo mais banal motivo possível. E de fato isso ocorre, de fato ele ganha um subsídio para criar essa Casa Verde, é uma casa, digamos assim, sem fins lucrativos, e ele começa a internar as pessoas, né? Vale a pena ressaltar que essa visão, digamos assim, mais científica, tão vigente no período ali, século XX, final do século XX, tão regada a partir do positivismo, ela é representada muito aqui, tá bom? Então, a escolha da dona Evarista, né, a mulher do Bacamarte,
é uma escolha um pouco peculiar, porque ele escolhe com base em critérios científicos. Ah, ela tem quadris largos, tem uma boa idade, uma aparência não bonita, não feia, pode vir a dar bons filhos, que, bom, acaba não ocorrendo. Enfim, é uma visão muito naturalista. Mas voltando, né? Bom, o Bacamarte, ele constrói essa então chamada Casa Verde, e ele vai começar a internar pessoas ali para fazer seus estudos sistemáticos, anotações diárias, tentativas de cura. Algumas pessoas vão saindo, mais pessoas vão entrando, até que chega um ponto que a cidade começa a estranhar tudo isso, né? Porque você realmente tem muitas pessoas que antes eram do seu dia a dia, mas agora estão confinadas à Casa Verde, por um motivo que até então ninguém via como loucura. Se uma pessoa rezava muito, se uma pessoa era muito crédula, ela ia ser internada ali na Casa Verde, né? O que para muitos isso era comum, mas para o Simão, o nosso alienista, isso era visto como algo fora do normal. Tranquilo? Bom, toda essa comoção, essa questão do internamento meio que compulsório, às vezes não, gera uma revolta ali liderada por um barbeiro. Essa revolta não tem sucesso, o barbeiro tem aspirações políticas, mas isso é em segundo plano, não nos importa aqui. Só falando mais uma coisa, eu acredito que vale a pena ressaltar que o Simão, ele tem um amigo boticário, né, que ele é dono de uma botica ali, que ele, no começo ele apoia os experimentos, depois as coisas ficam mais preocupantes, ele vai começar a refletir um pouco melhor se está fazendo certo ou errado, em ajudar uma pessoa que está realmente internando as pessoas, enfim. E no final esse Crispim, o boticário, ele vai ter uma certa reflexão sobre tudo isso. Mas isso também é secundário. O foco principal é realmente Simão Bacamarte e a definição, a procura tão feroz, tão compulsiva do que é loucura afinal. Tá, a partir daí chega um momento que 4/5 da cidade está internada. Então, se você tem 4/5 de uma cidade e esses 4/5 estão realmente em um manicômio, por assim dizer, tem algo errado, né? Porque a grande maioria é realmente neurótica, é psicótica, e somente uma minoria pode ser considerada normal. Nesse momento fica o questionamento, e um belo dia o alienista ele simplesmente solta todas essas pessoas do asilo. Ele começa depois a receber mais algumas pessoas para tratar ali, incluindo sua própria esposa, mas esses 4/5 que outrora foram internados são libertos de uma hora para outra, e toda a cidade fica muito feliz, fica muito satisfeita, aliviada em rever seus entes queridos. Mas nesse momento começa a aparecer um sentimento de dúvida em Simão Bacamarte, porque na tentativa de uma sistematização da loucura, ele se encontra em um paradoxo, né? Um paradoxo muito, mas muito evidente, que é, será que todos são loucos? Ou será que a loucura que eu vejo é justamente a normalidade? Para isso, marquei um trecho aqui do livro, aqui, né? Que é o único trecho que eu marquei, né? Em pé, diante de uma janela com o cotovelo esquerdo apoiado na mão direita, aberta, e o queixo na mão esquerda fechada, perguntou ele a si mesmo: mas deveras estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? Então, fica a primeira pergunta. Uma parcela de neurose, digamos assim,
entre aspas, né, uma parcela de, aliás, melhor dizendo, uma parcela de excentricidade não seria o que definiria a normalidade, né? Qual que é o limite entre ser excêntrico e ser neurótico? Ser excêntrico e ser alienado de fato? O que iria delinear essa linha tênue entre loucura e lucidez? E de fato essa é a pergunta do livro. Essa é a reflexão principal. E agora já contando o final, tá? A partir desse princípio, dessa reflexão, o Simão Macamarte ele vai ficar tão chocado com essa conclusão que ele chega, né, no fatídico discurso de que, bom, deixa eu até voltar aqui e ler para vocês, né? Ele tenta aplicar seu próprio método em si mesmo, né? E ele começa a perguntar a opinião de pessoas queridas, pessoas que ele confia, sobre sua própria pessoa, né? E ele pergunta, bom, eu tenho algum defeito? E o pessoal fala, não, nenhum defeito. Disse o coro à assembleia, eu tenho algum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. Não, impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia é que vos falar, estudo-me e nada acho que justifique os excessos de vossa bondade. Bom, nesse momento ele completa por fim o paradoxo, porque se todas as pessoas que ele julgou estarem alienadas estavam de fato em comum acordo com o cérebro, com a assembly ali do neural, por assim dizer, né? Seria ele de fato o alienado? E nesse momento ele mesmo resolve se internar no asilo, fazer reflexões por 2 semanas, um pouquinho mais, e então ele vem a falecer. E essa é a crônica do alienista do Machado de Assis. E sim, a pergunta que fica é, como então definir loucura? Como então definir o que é excentricidade, o que é uma patologia, o que necessita de cuidado, o que não necessita de cuidado? E por fim, eu queria ressaltar que, fazendo já um gancho com os outros 3 livros aí da era naturalista do autor, da era realista, Bentinho e Capitu, Escobar se enquadram perfeitamente, estariam na Casa Verde, tá? Brás Cubas, Virgília, totalmente. Nosso querido Gas Borba. Bom, Gas Borba era um sujeito peculiar mesmo, né? Esse com certeza teria alguma coisa nos explicar, mas sim, Gas Borba estaria incluso também. Próprio Simão, a própria Sofia do Gas Borba, e que está até o próprio cachorro estaria ali entregue às mãos do Simão Bacamarte. Então fica aí essa reflexão. É um livro muito gostoso, gente. É um conto muito divertido, é um conto muito reflexivo. Mas isso é uma visão pessoal. Eu realmente acredito que se Machado de Assis quisesse ter investigado muito, mas muito melhor essa hipótese da loucura, ele teria feito uma obra monumental a partir desse livro aqui, O Alienista. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.